Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença. Aqui, em nome da Quinta da China, eu tenho comigo o professor Abel Arros Batista e a professora Rita Patrício. O professor Abel Arros Batista, que dirige esta magnífica coleção, Os Melhores Deles Todos, que são livros clássicos de autores brasileiros. Começámos a publicar esta coleção em outubro, novembro, acho eu, do ano passado. Publicámos o Memorial de Aires, o Vai Carlos, que são os primeiros 4 livros de poesia de Carlos Drummond de Andrade, e as primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Estes livros têm uma particularidade que os distingue das outras edições, por acaso não há de todos em Portugal, mas, por exemplo, existe a do Memorial de Aires, que é o fim do livro, que tem um diálogo sempre entre o professor Abel Arros Batista e a professora Clara Roland, que hoje deveria estar aqui, mas por razões pessoais não pode estar, e que nestes 3 primeiros livros assim foi, neste já não foi. Nos Contos Plausíveis de Carlos Drummond de Andrade, é a primeira vez que são publicados em Portugal, são pequenos contos, mas eles vão falar sobre isso. O diálogo em que 2 especialistas falam sobre o livro e sobre o autor, neste caso é da Rita Patrício e da Joana Matos Frias, que hoje também não pode estar. Eu, como editora, tenho o maior orgulho em trabalhar com estes senhores e vou passar a palavra ao professor Abel. Obrigado. Então, muito boa tarde. Muitas caras conhecidas e é bom estar a falar com uma plateia em que caras familiares é algo. A nossa coleção está a progredir, portanto temos hoje o 4º volume. Temos também planos para editar em breve uma antologia de contos da Lígia Fagundes e um livro de poesia da Ana Cristina César, que é uma autora brasileira, infelizmente já falecida, lendária da poesia marginal dos anos 70. Além de uma antologia de crónicas de Rubem Braga, que tem estado um pouco enguiçada por motivos que nos escapam. Não se sabe o que é que está a acontecer, mas os textos dele já existem e, portanto, é de esperar que o livro se este livro que publicamos agora, que estamos hoje a lançar, é um dos livros mais originais da literatura brasileira e um livro único na obra do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos exemplos. Sabem todos que o Carlos Drummond de Andrade era poeta e, além de poeta, colaborava nos jornais regularmente. Nos últimos anos da vida tinha uma coluna no Jornal do Brasil às terças, quintas e sábados. Durante anos, praticamente toda a vida eles. A maior parte dos textos são crónicas. Escreveu crónicas de uma espécie, crónicas de sentido geral, escreveu crónicas de futebol, de teatro, mas a certa altura começou a publicar umas pequenas historinhas que são estas. Histórias muito pequenas, com algumas de meia página, algumas 10 linhas, poucas têm mais de uma página. E tem a particularidade de ser histórias engraçadas, ou nós poderíamos dizer histórias humorísticas, todas elas. Algumas, por exemplo, tem uma história de uma formiga que foi ao cinema e não pagou o bilhete porque não é habitual cobrar bilhete à formiga. Pois, quem tiver interesse no livro verá que realmente são histórias muito apuradas, porque na forma pequena o final é sempre um final contundente. Temos sempre na dúvida se a história é para levar à letra ou se tem algum ensinamento moral ou político ou usam algum facto, alguma pessoa, e isso é o que faz a principal qualidade do texto. Nunca foi publicado em Portugal, é mais um livro original e é um dos livros também que mostra o critério que temos na coleção. Para além de publicarmos autores que nós consideramos que são os melhores deles todos,
procuramos também publicar livros que sejam vulgares, que sejam surpreendentes, que o leitor português não esteja habituado a ler e a encontrar. E como este, eu acho que não há mais nenhum. Não há nada parecido disponível em Portugal e mesmo assim, autores que praticam o género conto curto, como alguns destes fragmentários, assim tão humorísticos e tão primorosamente escritos, não há. Tirando o Kafka, provavelmente, mas não tem a mesma quantidade, nem a mesma variedade que tem o Carlos Drummond de Andrade, penso eu. Para nós é um orgulho poder ter esta edição, além de mais, os livros são muito bonitos e há ali uma menina a dizer que sim, pronto. Não reagiu a nada do que eu disse, mas quando eu disse que os livros eram bonitos, ela disse que sim, pronto, porque é sinal que realmente qualquer coisa está a acontecer. De modo, para não demorar mais, eu talvez pudesse passar à minha colega Rita Patrício, ela encarregou-se da conversa final. Os textos da conversa final são realmente conversas, uma escreve uma coisa, outra responde, é assim que temos feito. E a Rita Patrício, juntamente com a Joana Matos Frias, ambas professoras da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no nosso inverno, a seguir ao Natal, tocaram entre elas várias réplicas e fizeram um texto que depois poderão ler, que está no final. Acho que passo lá, certo? Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite ao professor Paulo Marcos Batista, para o valor, para integrar esta coleção. Era leitora dos primeiros, que também acho que são de facto edições muito bonitas, e tinha ficado sempre bastante curiosa com o formato final da conversa partilhada. Portanto, foi um grande gosto receber o convite e o desafio que ele implicou. Agradeço também à Bárbara Beleza, a editora. Eu acho que estou aqui um bocadinho para dar conta para testemunhar aquilo que é interromper essa tradição, a bela, clara, com uma conversa final, com a responsabilidade que isso implica. Estava em excelente companhia, não me vejo de todo no papel da especialista que foi aqui anunciado. A ideia de que o modelo que estes livros têm de apresentar, independentemente da importância, por exemplo, de estar a publicar um texto que não estava disponível ao público no livro português de uma maneira mais alargada, a particularidade de haver estes prefácios. Então, não sei como é que a Bárbara fez qualquer coisa do género e no fim usou uma construção curiosa há bocadinho na apresentação. Qualquer coisa do género e no fim como se, de alguma maneira, a presença destes prefácios desse conta daquilo que é a vocação primeira de qualquer livro, que é que a seguir se converse sobre isso. E isso, nesse sentido, é uma experiência, tinha tido a experiência como leitora e é uma experiência muito curiosa acabar o livro e imediatamente poder ler aquilo que ele pode suscitar como conversa e, portanto, poder ter essa experiência. Agora, como parte ativa da conversa foi muito interessante e, na verdade, a felicidade, essa experiência depende do interveniente. E, nesse sentido, foi excelente ter feito com a Joana Matos Frias, que, além de uma pessoa amiga, uma pessoa com quem tem uma grande proximidade, uma grande publicidade académica e intelectual, portanto, isto tornou-se fácil. Não é um exercício ou não é um convite que se possa aceitar sem se perguntar antes com quem. Não é? É um bocadinho como dançar. Funciona bem se tivermos muita confiança no parceiro. Se não se tiver, a coisa pode ser desastrosa. Nós cumprimos escrupulosamente o desafio que foi feito, que é vão corresponder-se e vão escrever sobre. Apesar de trabalharmos de facto no mesmo sítio e apesar de nos encontrarmos muitas vezes fora da faculdade, nunca conversámos fora sobre o livro em presença. Nunca, rigorosamente nunca. Começou uma mensagem, serviu de rap para a conversa e a conversa foi seguindo. E mantivemos escrupulosamente este princípio até ao fim. Naturalmente, mais para ter uma experiência epistolar, como se calhar já não há tantas entre pessoas que se veem não diariamente nos fóruns. E
E dessa experiência e do texto que aqui resulta, acho que ambas tivemos sempre presente que aquilo que estávamos a fazer era, por um lado, proporcionar a quem nos viesse eventualmente a ler a possibilidade de acompanhar uma conversa sobre o livro, uma conversa que se destinava ao leitor comum, mas que supostamente poderia trazer pistas um bocadinho mais informadas ou mais dirigidas. E, portanto, navegámos um bocadinho entre estas duas margens, que era apontar para alguns detalhes ou para alguns pormenores, ou fazer um enquadramento que ajudasse a ler de um ponto de vista um bocadinho mais académico, mas nunca perdendo vista que é uma conversa. E é uma conversa que se destina a qualquer leitor que tenha interesse nestes pontos. E aquilo que nos foi oferecido como objeto, sobre o qual conversarmos, era de facto um objeto espantoso, porque é um livro de Geobel muito curioso. É um livro que tem a grande vantagem de poder ser lido como livro e poder ter várias possibilidades de uso. Podemos abri-lo e lê-lo e descrever um bocadinho ao calhas, não é? Um bocadinho como ao livro do Desassossego, mas ao contrário, porque o aleatório do livro do Desassossego decorre da natureza do livro e aqui a possibilidade do aleatório está contida no livro, mas não só não é inevitável, como não é a natureza própria. Não é? É um dos jogos que é uma dos reptos que nos são lançados pelo autor e pelo livro e aos quais podemos responder ou não. De facto, nós podemos conversar e conversamos, e acho que posso falar pelas duas, divertimos bastante nessa conversa, sobre um livro que está constantemente a desafiar o leitor e a brincar com ele, a lançar pistas de leitura e depois a negá-las, um bocadinho num jogo de sedução constante sobre como, quase como indicações de como ler e depois imediatamente são contraditadas e um jogo que implica sempre, de facto, uma expectativa sobre como ler. E nessa medida, escrever sobre a leitura do livro é um desafio crescido, não é? Porque o livro, toda a sua composição, toda a organização, desde o índice que tem, só o índice é um mapa muito curioso de leitura para o livro, às notas prefaciais do autor, tudo sugere um jogo constante entre o autor e os seus possíveis leitores. E nesse sentido nós fomos mediadoras desse jogo último, que é aquele que o autor lança aos seus leitores, a todos nós, e acho que tivemos sempre também muito presente essa ideia de que o objetivo da nossa conversa final é levar a que haja depois uma conversa entre cada um. Aquilo que nos era também oferecido era aparentemente tão disparo, não é? Seja como tom dar ou como classificar, como ler cada um daqueles textos, sendo que todos eles depois são verdadeiros enigmas, não é? A questão o dar-se à leitura entre o mundo já está sempre muito ligado à ideia do texto como enigma, é? Qualquer coisa que está constantemente a querer ser decifrada e que repele essa decifração. E não só o livro como um objeto oferece essa estrutura enigmática, aparentemente estamos perante textos totalmente soltos, que podem ser lidos individualmente, como vamos percebendo que o índice aponta para uma estrutura, que há coisas que se vão ligando, que o próprio índice sugere ali linhas quase de repetições, de retornos, de motivos que se vão desdobrando, às vezes títulos que se vão desdobrando, motivos que vão sendo reincidentes e que vão reaparecendo. Portanto, tudo isso sugere uma ordem que vai para além desse catálogo ou dessa ordem alfabética, mas, para além disso, muitos dos textos que aqui estão jogam precisamente com essa impossibilidade de seguir leituras formais. Jogam com uma ambiguidade muito estrutural e isso, para quem está a apresentar o livro ou a conversar sobre ele, ainda alimenta a conversa. A sensação que nós tínhamos é que a conversa podia continuar durante muito tempo, não fazemos prazo de consenso que aponta para um limite razoável para as conversas que se tornam muito
fácil alimentar esta conversa, porque cada um destes textos acaba por poder funcionar como uma chave para, ou muitos deles funcionam como chaves para, e a nossa conversa vai muito, acho eu, é muito sustentada nessa prazer, nessa alegria de estar a discutir textos e a montar, né? Cada uma vai desenvolvendo a outra, então mas pensa lá neste, vê se olhares para aqui, se pensares aqui, com a vontade, quer dizer, o desejo também de que a nossa leitura não se fechasse, para vamos imaginar que o livro caia em mãos de um leitor não tão familiarizado assim com o livro, para que houvesse essa preocupação de dar uma moldura um bocadinho mais geral e que em última análise quem começasse com os pontos plausíveis não ficasse nos pontos plausíveis como leitor comum, seja nos livros que estão aqui já nesta coleção, seja. Portanto, se conseguirmos que quem leia estes contos e a seguir tenha coragem e paciência e interesse para ler a nossa conversa a seguir, se chegar ao fim com vontade de voltar a ler os contos, vendo neles coisas que possam não ter ficado tão evidentes com a primeira leitura, a nossa conversa terá cumprido o seu fim, que é precisamente chamar a atenção para a grande vantagem que é ler os textos que são extraordinários, porque são textos que de facto podem ser lidos e relidos, que há sempre uma formiga ou há sempre qualquer coisa pequenina que vai tornar-se muito mais evidente ou muito mais, uma presença muito mais forte na sua conversa. Portanto, divertimos-nos muito a conversar, cumprimos rigorosamente e sentimos autoras de quase outro século, nesse cumprimento estrito da forma epistolar. Espero que essa alegria seja visível. É um bocadinho a experiência de ter uma conversa privada, passa. Eu posso confirmar. Eu quando li o vosso diálogo depois fui reler, portanto já com uma leitora funcionou. Eu acho que nós tinha aqui uma sugestão para fazer ao professor Gabriel Barros Batista, que é as próximas pessoas a escreverem nesta coleção terem esta regra de não falarem sobre o assunto e fazerem só mesmo. Eu sei que elas inventaram, mas eu acho que isto estou. Não, eu gostei do resultado e acho que esta é a ideia. É entre os parceiros que se importam. Se conseguem ou não. Eu estava já a tentar mandar, é uma tendência. Porém, aprendizes, pode-se dizer qualquer regra. A regra é não usar frases com i. Agora, pessoas que já se conhecem é muito difícil. Os que eu fiz com Clara ou que Clara Vocês fez só comigo. estão sempre a falar nisso? Não é Estão sempre. Não é sempre. Estão sempre a falar de Machado e nós Guimarães, falamos estão outras sempre. coisas. Mas isto não tem nada a ver com aquilo que nós falamos. Mas, ou melhor, tem, mas torna muito mais fácil escrever. Temos falado muito, mas ali ganha uma forma que a conversa fora da escrita não tem. Vai se tornando, é uma maneira de ir organizando em um diálogo coisas que estão dispersas por muitos anos. E não só, coisas que nós nem sabíamos que sabíamos. E, na verdade, não sabíamos que acabaram, apareceram escritas em qualquer dos livros no decurso da conversa escrita. Mandamos por mail, outras por não. O que torna a familiaridade estar a andar a conversar e ficar menos é que é mais ou menos fácil perceber o que é que o outro está a dizer, saber o que é que se vai fazer e o essencial, a maior parte do que está escrito é novo e tirando enquadramentos na alta, nós podemos. Agora, eu temo é que
estar a pôr uma regra afasta as pessoas, as duas pessoas que estão muito bem, já conversam muito. Agora vocês não podem conversar sobre isto. Ainda vamos causar divórcios, separações, inimizades. Mas as pessoas são todas diferentes, mas nós podemos perguntar ao público o que é que acha. A Otina que disse que os livros eram bonitos, o que é que acha? Exatamente, é como as regras de trânsito. Funciona para uns, não funciona para outros. Mas assim não é uma regra. A regra tem, quem a cumpre é glorificado, quem não cumpre é punido. Não, cada um ajeita-se, não é? Porque a verdade é que a certa altura acaba por se criar uma regra retroativa com o desenvolvimento do trabalho, retroativamente criamos uma regra. E pode ser essa, parece que é um bom resultado. Nós, por acaso, fizemos isso assim, os três em circunstâncias muito diferentes. Mas realmente na altura falamos muito. O atual estava fora, ou eu estava mal disposto, ou foram férias, o Drummond foi no verão, as primeiras histórias, a Clara esteve fora, portanto também não falámos muito. No final, os quais. Afinal eu tinha razão. É verdade. Pronto, bem. Sim, e tem resultado. Eu acho mesmo que para além das outras características da coleção, eu acho que esta é mesmo aquela que vai distingui-la. E portanto fico mesmo muito contente com isso. Uma das pessoas que devia estar aqui hoje connosco é o neto do Carlos Drummond de Andrade, o Pedro Drummond, que estava felicíssimo por vir participar no lançamento dos Contos Plausíveis a primeira vez em Portugal, mas enganou-se na passagem e teve que ir já na semana passada para o Rio. Ele, apesar disso, mandou-nos uma mensagem que pediu para eu passar aqui no lançamento e, portanto, é isso que agora a Catarina está a carregar no botão. Tarde, pessoal. Em primeiro lugar, preciso pedir desculpas a todos os presentes por minha ausência. Ocorreu-me algo que considerava implausível. Crente de que minha viagem de retorno ao Brasil seria no dia 2 de julho, soube em cima da hora que deveria viajar no dia 1º de junho. Ainda não compreendo onde e quando foi que minha mente falhou. É claro que o erro foi motivado pelo meu desejo de permanecer o maior tempo possível em Portugal, terra que me acolhe com generosidade e me faz sentir em casa, terra de meus longínquos antepassados Andrades. Peço humildemente a compreensão de todos vocês. Dito isso, quero agradecer a todos pela presença e, em especial, ao time da editora Tinta da China, representada pela querida Bárbara Bulhosa. Cabe mencionar que, em mais de 35 anos de trabalho administrando o legado literário de Carlos Drummond de Andrade, a Tinta da China foi a primeira editora portuguesa que nos abriu as portas e nos recebeu pessoalmente. Houve outros editores que já trabalharam com a obra de Carlos em Portugal, mas não tive, como tenho agora, a alegria de conhecê-los. Ainda é preciso elogiar o trabalho da Tinta da China, de sua talentosa equipa, pelo digníssimo e consistente trabalho de reforçar os eternos laços culturais que unem o Brasil a Portugal. Também agradeço de coração a Clara Rowland, Rita Patrício e Abel Barros por dedicarem seu precioso tempo à obra de Carlos, difundindo-a e trazendo novas luzes para as leitoras e os leitores portugueses. Uma das razões pelas quais lamento não estar presente é justamente por tudo o que poderia aprender ouvindo vocês três. Se há algo de positivo em minha ausência é que, com ela, estou a poupar os presentes das plausíveis besteiras nada plausíveis que eu poderia lhes dizer. E com isto, estou usando as duas principais acepções do dicionário da palavra plausível. A de algo ser possível, provável ou aceitável, e a de merecer aplauso, que Carlos modestamente rechaça para seus contos. Na afirmação do autor, estes contos curtos podem ser prováveis e até razoáveis. Em alguns casos,
dentro de uma lógica não convencional que, desde meu modesto ponto de vista de artista visual, os compararia às combinações quase fotográficas de corpos e materiais que René Magritte fazia em suas pinturas e esculturas. Tanto nos quadros do artista belga como nestes relatos de CDA, a verossimilhança permanece na medida em que os elementos que compõem a narrativa são retratados com fidelidade. Como não sou especialista em letras, nem na obra de CDA, com a qual estou razoavelmente familiarizado, posso opinar apenas como leitor que os contos plausíveis, publicados originalmente no início da década de 1980 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, exercem também um estímulo que provoca a imaginação de quem os lê. Para finalizar, atrevo-me a dizer, sem falsa modéstia e com orgulho de neto, que, ao contrário do que Carlos afirmou com sua habitual discrição, estes contos também são plausíveis por merecerem o aplauso de quem aprecia a boa literatura lusófona. Muito obrigado e saúde para todos. Pedro Augusto Granha Drummond. No meio do caminho. Eu ia dizer que hoje temos como livros do dia na banca da Tinta da China as primeiras histórias, o Boitempo, do Carlos Drummond de Andrade, que publicámos também na coleção de poesia dirigida pelo Pedro Mexia, e o Obnóxio. Sabias que o Obnóxio é o livro do dia? É um livro que, se quiserem, tenho aqui o autor que pode autografar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Bel. Rita. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Uma pergunta ou alguma